E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, professor Luiz Fernando, tá? Caso vocês não estejam ouvindo, vocês me mandam uma mensagem no Google Meet, tá bom? Vocês estão... Acho que aparece para vocês aí que a aula está sendo gravada, tá bom? Eu gravo a aula na íntegra e depois eu coloco no YouTube. Vou colocar aqui a tela que eu estou. Caso vocês também não estejam vendo aí as telas, você me fala. Então, a nossa aula depois, eu tenho um canal no YouTube, depois eu mando para vocês, eu disponibilizo o endereço no portal didático, tá? Então, nós temos, no caso de vocês aí, vocês vão entrar nesse canal aqui, que é a parte teórica. Então, além das aulas da quarta-feira, né, que eu já gravo todo e coloco para vocês, no YouTube também eu coloco vários vídeos de aulas ou de resolução de exercícios para você trabalhar, né, para você estudar aí durante a semana antes da nossa aula síncrona, tá bom? A química analítica para os cursos de farmácia e de bioquímica são fundamentais, porque é a parte da química que você aprende a trabalhar com as análises, ou seja, os métodos de análise de vários tipos de amostras, né? No caso da farmácia, de medicamentos, de alimentos, na parte da bioquímica também de alimentos, de outros reagentes, de outras amostras. A química analítica 1, nós trabalhamos com a parte mais de bancada, ou seja, são métodos analíticos mais baratos em relação ao valor de análise, mais simples, e que um equipamento mais usual é uma balança analítica, que é o equipamento mais caro que nós vamos trabalhar. A analítica 1 é dividida em parte teórica e parte prática. Então, esse semestre você está fazendo a parte teórica. Se você quiser fazer já no próximo semestre a parte prática, ou você espera o retorno das aulas presenciais para fazer a parte prática. No caso do curso de bioquímica, a teórica ela é separada da prática. Então, você pode passar na analítica 1 teórica e você já tem a sua nota. E depois faz a separada, a experimental. Para o pessoal da farmácia, você só vai ser aprovado em Química Analítica 1, depois de ser aprovado tanto na parte teórica quanto na parte experimental. Tá? Então, você, no seu histórico escolar, só vai aparecer a aprovação na Analítica 1 quando você fizer as duas partes. Tá? Elas não são feitas em comum, tá? Estão sendo feitas de modo seguinte, né? Uma seguindo a outra. Tá bom? Então, você só pode fazer a experimental depois que você fazer a teórica. Se der tudo certo, né? A previsão para o semestre que vem ainda é o ensino remoto, mas, né, quem sabe acontece um milagre e nós conseguimos vacinas para uma quantidade maior de gente e aí acontece o retorno presencial. Mas, a princípio, né, está previsto para o segundo semestre de 2021 também ser remoto. Então, a parte experimental entraria só para o ano que vem. Quem sabe o ano que vem nós já, né, estaremos aqui
novamente na universidade, tá? Depende do período que você está, acho que você nem veio aqui ainda, né? Nem conhece o nosso campus, né? Mas não se preocupe não, que o nosso laboratório aqui, né, eu junto com a Lara da farmácia, nós estamos desenvolvendo um aplicativo aí para você lembrar como é o nosso campus aqui, como ele é bonito, né? E nós, professores, não sentimos falta de vocês, pode ter certeza. Bom, você pode olhar na tela aí, eu estou com o cronograma das atividades. Detalhe, né, gente? Você pode me interromper no momento que você quiser, tá? Você só liga seu áudio aí, fala alguma coisa, ou se não, escreve a mensagem aí. Eu estou com duas telas ligadas, então dá para eu ler a mensagem que você enviar ao mesmo tempo que eu estou olhando a outra tela. Então, tá? Mas você fique à vontade de perguntar, de falar, porque, né? Se você tiver alguma dúvida em qualquer momento, tá? Não tem problema me interromper aí. Dependendo do que eu estiver falando, eu só vou pedir para você esperar eu acabar o raciocínio. Mas, dependendo do que eu estiver falando, você pode me interromper. Você já deve ter ouvido falar, né, que não há necessidade de ligar a sua câmera. Então, você só precisa, né, se você quiser ligar o nosso sisteminha e depois de tomar um café ou acabar o café, fazer tudo. Bom dia, professor. Né? Bom dia. Com Você licença. pode ficar à vontade também, tá? Oi? Eu queria fazer uma pergunta. Pois não? Eu sou de farmácia, eu fiquei com a dúvida em relação a notas. Se eu passar em analítica teórica, aí eu tenho que esperar para ter a nota ou a nota já vai sair? Porque eu não estou fazendo a prática agora, não. Não. Você vai, entre aspas, você vai guardar a sua nota. Você vai ter uma nota, né? Então, por exemplo, você tirou 10, né? Então, você tirou 10. Para você passar do conteúdo, você vai ter que tirar uma nota equivalente à soma, né, da média delas. Então, você passou na parte teórica. Você só vai passar em química analítica depois que você fizer a parte prática. Tá? Então, no seu histórico escolar, não vai estar escrito lá aprovado em química analítica 1. Tá? O sistema vai guardar essa nota e depois, quando você fizer a parte experimental, aí entra no sistema. Entendi, obrigada. Por nada. Bom dia, professor. Também estou com uma dúvida. Pois não? Eu sou do curso de Química, aqui da UFSJ, em São João. Sim. E a gente não está tendo, né, a matéria, eu acho que com alguma questão de professor. Então, a gente está pegando, né, alguns alunos vão aparecer aí na turma do senhor. Sim. Alguns alunos da Química. E aí eu já fiz, né, as partes experimentais de analítica, mas está faltando a teórica. E aí eu queria saber se para mim também procede, né, essa questão. Larissa, eu não, sinceramente, nesse momento eu não sei. Você poderia me mandar um e-mail, vou colocar aqui no chat o meu e-mail, e aí eu pergunto para a coordenação do curso aqui, e aí eu te respondo o mais rápido possível. Porque tranquilo. Eu não tinha passado por uma situação como essa, entendeu? Então, eu não sei, por exemplo, né, qual é a carga horária de vocês aí e tal, isso eu não sei. Ela é maior, mas a equivalência dá. Eu já conversei com as coordenadoras também, né, para escrever. Mas eu acredito que para o nosso caso, né, o senhor deve lançar a nota e aprovar, né? Se Sim. Se você depende só disso para outra, aí vai ser, né? O A de aprovação, por exemplo, no seu caso, é o A de aprovação para entrar já no histórico. No caso da mocinha que me perguntou agora, a aprovação dela não vai entrar no histórico. É só essa a diferença. Não, beleza. Entendeu? Mas aí não. Se já é equivalente, aí não tem problema, não. Aí vai ser tranquilo.
Tá certo. Obrigada, professor. Bom, então dá uma olhadinha aí na tela. Tem aí o cronograma. Esse cronograma nós vamos tentar seguir, lógico, né? E só para esclarecimento, eu faço parte de dois conselhos da universidade. Eu faço parte da congregação do campus, aqui do CCO, que hoje, por exemplo, tem uma reunião 9 horas, então nós vamos parar a aula um pouquinho mais cedo. E faço parte do conselho diretor da universidade também, que hoje à tarde nós temos uma reunião. Então, hoje, né, estou cheio de reuniões. Então, com exceção dessas reuniões que possam aparecer no horário, o cronograma vai ser seguido. Então, você observa, né, que a nossa aula a aula síncrona, nós vamos fazer desse modo, vai ter uma apresentação ao vivo, a aula vai ser gravada e depois eu disponibilizo no YouTube. A parte assíncrona vai estar no YouTube e no Moodle, né? Então, você vai olhar lá que vai ter uma parte escrita lá no Moodle, no portal didático, e alguns exercícios, algum conteúdo de teoria também no YouTube. Então, você pode trabalhar tanto um quanto o outro. Eu quero que você entenda bem, né, como funciona, né? Então, por exemplo, se você olhar aí, hoje é dia 19 e a apresentação da disciplina. Então, nós estamos conversando um pouco, depois eu vou falar outras coisas. Do dia 19 ao dia 26, ou seja, de hoje até a semana que vem, você vai estar disponível, não necessariamente já hoje, né, mas aí eu vou colocando material sobre a estequiometria. Então, por exemplo, nós vamos falar da introdução, métodos de prestação, fator gravimétrico, isso tudo vai estar disponibilizando até chegar na próxima aula. Então, você já vai olhando, vai estudando, que na próxima aula eu vou dar uma aula, né, nesse momento ao vivo, sobre esse conteúdo, tá? E aí vamos aproveitar, resolver exercício, né, e vou disponibilizar um fórum no portal didático para você enviar dúvidas sobre o conteúdo, né? E aí nós vamos, nesse dia síncrono, nós vamos falando da matéria, né, que como já você teve acesso, vai ficar mais fácil de trabalhar, e aí você já vai ter as suas dúvidas, e aí nós vamos falando da matéria, e você já vai perguntando sobre as dúvidas, né, que você tiver no conteúdo. E sempre na semana seguinte, você entrega uma atividade. Então, por exemplo, hoje ou amanhã, geralmente eu disponibilizo a atividade no dia depois da aula, né, ou seja, na quinta-feira, e aí na sexta-feira, do dia 26, né, ou seja, daqui a 7 dias, você entrega via portal didático a atividade. Então, está aí a entrega da atividade 1, por exemplo, no dia 26/5 até 23h59. Tá bom? Então, né, depois você dá uma olhada nesse cronograma, né, nós podemos modificar alguma coisa, mas esse aí que é a ideia, a princípio do curso, tá? Se você observar também no portal, por enquanto ele está vazio, digamos assim, né? Ele tem aqui uma tabela periódica, né, que, pode usar? Não, gente, o que acontece? Eu gosto de usar uma tabela periódica só, para que todo mundo tenha o mesmo resultado na hora de fazer algum cálculo, né, envolvendo as massas moleculares dos nossos compostos. Tá? Então, utilize sempre essa tabela aqui, tá bom? Sempre use. Não use da internet, não use qualquer outra fonte, não. Todo mundo vai utilizar essa tabela aqui para fazer as resoluções dos exercícios, tá bom? Então, não se esqueçam, tá? Outro detalhe importante, né, gente? Você já deve ter ouvido falar do tal do Luiz Fernando, né? O caboclo, ele é chato, ele é enjoado, né? Eu sou mesmo, tá? Eu gosto muito do que faço, por isso que eu acho que eu sou assim. Então, a química analítica, você tem que ter alguns cuidados, né? Você não pode achar que o arredondamento, como você fazia anteriormente, está certo. Então, na química analítica, é uma química mais aprofundada, é uma química mais de detalhes. Então, se você, numa outra disciplina de química, você não tomava certos cuidados, na química analítica eu sou muito mais rígido.
Então, por exemplo, como é que se escreve ML? O M é minúsculo e o L é maiúsculo. Então, se você escrever diferente disso, está errado, ou seja, risco. Você vai escrever gramas, é só um G. Pronto, não tem GS. Né? É G, gramas. Por exemplo, casas decimais, se você olhar aqui, caso vocês não estejam vendo, vocês me falam, tá, gente? Daí eu mexo na minha tela aqui. Então, sobre as atividades. Então, eu coloquei isso lá no portal, tá? Então, a entrega da atividade vai ser no portal. A atividade, ela vai ser corrigida 2 vezes. Olha que professor bonzinho que eu sou, né? Só que a nota final vai ser a média das atividades, tá bom? Infelizmente, né? Nos semestres passados eu fiz um outro módulo e as pessoas não aproveitaram exatamente. Então, eu vou mudar esse sistema esse semestre. Então, você pode me entregar uma atividade, eu vou corrigir, depois eu vou te devolver, você vai recorrigir, e aí eu vou explicar mais para frente, né, como eu quero essa tal. E aí você vai ter uma primeira nota, uma segunda nota, e eu vou tirar a média das 2 notas, que vai ser a sua nota final. Tá? Então, você vai ter possibilidade de corrigir, de aprender, de melhorar, de não errar mais nas próximas atividades. É previsto 2 avaliações. Quando eu falo avaliação, é prova. E aí, essa prova só tem uma correção, lógico, né? Tá bom? Então, as atividades vão ter 2 correções. E, por exemplo, a atividade 5, em vez de ser chamada de atividade 5, ela vai ser a chamada de avaliação 1. E aí, essa avaliação só tem apenas, né, tem uma correção, como normalmente acontece nas provas. Aí eu quero que você dê uma olhadinha, bastante atenção agora nessa parte aqui, que aí nós já vamos mostrar como é que eu quero as casas desse Professor, Oi? As atividades vão valer pontos também ou só as provas? Não, tudo vale 10 pontos. Ah, tudo vale 10. Então, por exemplo, vamos supor que até o final do semestre nós vamos fazer 8 atividades e 2 avaliações. Então, você vai estar concorrendo a 80 pontos da atividade, mais 20 pontos das avaliações, aí dividir por 10, né, para passar para os 10. Tá? Mas tudo vale 10 pontos. Tanto as atividades quanto as avaliações. Tá? Tudo vale ponto. As casas decimais, durante o nosso curso, eu vou falando mais para vocês o porquê que eu uso esse raciocínio, né? O que é que acontece? Quando você vai estudar, teoricamente, casas decimais, você estuda os algarismos significativos. Só que para nós, na prática, e aí eu gostaria já que você começasse a entender isso, existe um conteúdo teórico e existe um conteúdo prático. A maioria das vezes, você consegue, na prática, usar esse conteúdo teórico. Mas algumas situações do dia a dia, você não consegue. E é exatamente esse é o meu modo de pensar. Como eu tenho uma certa experiência na parte prática, eu aprendi na minha vivência que não adianta eu, na teoria, usar uma coisa se na prática eu não posso utilizar. Então, por exemplo, casas decimais. Quando eu estiver trabalhando com massa, ou seja, peso, né? Estou medindo uma massa numa balança. E for menor do que 1, eu vou trabalhar com 4 casas decimais. Por exemplo, né? 0,1532. Por exemplo, gramas. Ah, Luiz, mas e se o meu cálculo der 5, 6 ou 2? Você vai transformar para 4. Ah, mas da onde você tirou isso? Eu tirei que, na prática, eu trabalho com uma balança analítica que tem 4 casas decimais. Então, não adianta eu colocar 0,15, se na minha balança vai ter mais 2 casas.
Não adianta eu colocar 6 casas se na minha balança tem 4. Então, por isso que, para nós, de agora até o final do semestre, toda vez que você for ter um resultado de algum cálculo que seja massa e for menor que 1, você vai usar 4 casas decimais. Se ele for maior que 1, aí você vai usar 2 casas decimais. Opa! É início do semestre, tá, gente? Me desculpe. Tá certo? Ah, mas por quê? Também nós vamos falar disso. Mas mesmo que eu pese uma balança analítica com as 4 casas decimais, quando eu tenho um valor maior que 1, essas 2 últimas casas, ou seja, esses 2 algarismos, percentualmente, eles vão ser desprezados, vão dar um erro menor que 0,1%. Tá? Então, é por isso que eu gosto disso. E, na prática, quando você for no seu laboratório de pesquisa, no seu laboratório de análise, se você for trabalhar com amostras maiores de 1 grama, você usar uma balança analítica, você vai estar estragando ela. Tá? Então, você pode trabalhar com uma semi-analítica de 2 casas, de 3 casas, que é o suficiente para tanto, tá? Então, não se esqueça, hein, ó. Massa maior que 1, 2 casas, ou seja, você arredonda. E, por favor, nada de colocar o aproximado, tá? Por exemplo, vamos supor que deu 2,15,1067. Isto é igual a 2,15. Não é aproximadamente 2,15, não, tá? Você não usa esse aproximadamente aqui, não. É igual. Faz um arredondamento, né? Se for abaixo de 5 para baixo, se for acima de 5 para cima, tá? O arredondamento. Mas nós vamos falando isso também, dos erros que vão acontecer. Quando for concentração, você vai trabalhar com 3 casas depois do último zero. Do último zero. Então, por exemplo, 0,215, 0,00318, 0,0000512. Está vendo que todos têm 3 casas depois do último zero? E por que isso? Ô Luiz, da onde você tirou? Ah, mas essa minha conta é 10 casas. Gente, quando eu transformo isso em notação científica, vai ser assim, ó. Notação científica é 1 mais 2 casas. Então, o que eu faço? 1, 2, 3, 4, 5. Né? O que eu faço é simplesmente jogar o que você conhece da teoria na prática. Não adianta eu colocar um monte de números se não vai adiantar isso. Né? Se eu vou escrever um artigo científico, eu não vou colocar 10, 20 casas. Eu vou colocar notação científica. Então, as pessoas já entendem. Quando eu falo em notação científica, são 3 casas. São 3 algarismos, né? 1 algarismo, vírgula, 2 algarismos. Tá bom? Depois nós vamos falar o cálculo de percentual também, né? Nós vamos falando isso durante o nosso curso. Se tiver alguma dúvida, pergunta, tá? Esquece não. Quando eu estiver trabalhando com volume, 2 casas decimais. Tá? Ou seja, eu estou medindo 50 ml. Eu estou medindo 200 litros. Tá? Isso é só um padrão que eu uso quando vocês forem fazer a parte prática, né? Vocês vão ouvir falar do desvio avaliado de uma vidaria. E aí as vidarias volumétricas, né, que nós trabalhamos no dia a dia, para química analítica, para análise, ela tem que ter uma certa precisão. Então, por isso que dessas 2 casas, tá? Não como vão ser todas, mas para nós, como nós vamos trabalhar mais na teoria, né, nós vamos trabalhar com essas 2 casas decimais. Ok? Bom, a massa molecular, você não vai arredondar, não, tá? Por quê? Ô, Luiz, mas por que eu não arredondo massa molecular? Porque a massa molecular, gente, ela é a partir das massas atômicas de cada elemento químico. Tá? Então, não vamos arredondar ela, não. Porque senão você vai alterar valores que, teoricamente, não poderiam ser.
Depois que você fizer a primeira conta com ela, então, por exemplo, né? Eu estou calculando lá a massa, o número de mol ou quantidade de matéria de um composto. O número de mol é massa sobre massa molecular. Então, quando eu for dividir a massa pela massa molecular, aí o número de mol, aí sim eu já vou arredondar. Tá certo? Então, esse eu já arredondo. Mas a massa molecular, a soma dela eu não arredondo, não. Tá bom? Então, não se esqueçam, utilize todos e arredonde apenas depois que você for fazer uma das contas que você vai fazer o arredondamento. Certo? Ok? Uma dúvida aí? Beleza. Tem dúvida no chat. No chat... Peraí. A matéria em si vai ser explicada durante o momento simples ou através? Nos dois momentos. Você vai estar disponível no portal didático a parte textual da matéria, no YouTube, através de vídeos, a resolução de exercícios, alguns comentários da matéria teórica, e na aula síncrona, por exemplo, a semana que vem, eu vou apresentar todo o conteúdo que estava disponível no portal didático, e aí nós vamos tirando dúvidas ao vivo. Então, por exemplo, lá vai estar vamos falar sobre fator gravimétrico. Então, no conteúdo do portal vai ter escrito fator gravimétrico. E aí, na minha aula aqui, eu já vou falar, gente, ó, lembra do fator? É isso, assim, 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 assim. Aí você já escreveu a sua dúvida lá, quando você leu o texto, ou quando você viu algum exercício resolvido lá no YouTube, e aí na aula você passou, Luiz, mas aí, não, agora ficou claro, depois da sua explicação. Não, ainda estou em dúvida nisso. Aí a gente vai discutir. Certo? Bom, então, já falamos do... Deixa eu voltar aqui. Vocês vão perceber, tá, que como o conteúdo da analítica da farmácia e da bioquímica são os mesmos, então tem hora que eu estou na página da bioquímica, tem hora que eu estou na página da farmácia, tá? Mas não tem problema que é a mesma coisa, tá bom? Não é para... Opa. Estão vendo um texto em vermelho aí? Bom, sim. Existem uns autores, que eu não sou um deles, que diz que vocês são a geração tecnológica, né? Para mim, isso não é verdade. Né? Porque escrever no WhatsApp e no Instagram não tem nada a ver, né? Tem os menininhos de 3, 4 anos que fazem isso muito bem. Né? E infelizmente, nos períodos que eu estou dando aula, eu estou percebendo isso. Né? Que quando vocês precisam formatar um texto no Word, ou escrever algo no PowerPoint, ou em PDF, muita gente não dá conta. Então, dá uma olhadinha aí como que eu quero as atividades que vocês vão me entregar. Então, você vai resolver, né? Primeiro é o seguinte, né? Eu mando uma versão em PDF para você. Se você tiver condição de imprimir, então você imprime, você resolve a caneta nos espaços, tá? Beleza. Se você não tem uma impressora, está quebrado, se você não tem condição, não tem problema nenhum. Você vai copiar uma folha de caderno, né? Exatamente como está, como se fosse imprimir, exatamente. Ou seja, na impressão tem 2 exercícios, na minha folha de caderno vai ter 2 exercícios. Se na impressão tivesse 3 exercícios, na minha folha de caderno vai ter 3 exercícios. Vai resolver a caneta, ou seja, tanto no impresso quanto no seu caderno, você vai resolver a caneta. Depois, você vai escanear, ou seja, né, todo celular hoje em dia tem um scanner, ou senão você tira uma foto
da sua página, junta tudo em um arquivo só, em PDF. Ou seja, você vai transformar em PDF. E vai enviar para mim. Então, observe aí como é que vai ser o formato desse arquivo que você vai mandar. Vai ser em PDF, né? Então, você vai colocar o seu primeiro nome, underline o seu sobrenome, underline ativo, underline o número da atividade, underline correção, underline o número da correção. Ou seja, né? Olha o meu exemplo aí, né? No meu caso. Eu sou o Luiz Fernando Soares. Então, vai ter o Luiz, underline Soares, underline o ATV, né, de atividade, underline 1, ou seja, eu estou enviando o meu arquivo da atividade 1, depois para a primeira correção. E a mesma coisa, só que eu coloquei aqui é um 2, né? Atividade, correção 2. Tá certo? Então, eu não vou aceitar outro tipo de formato, tá? Porque os semestres passados, eu recebia arquivo assim, CAN Scanner 1, CAN Scanner 2. Aí, até eu descobrir o nome da pessoa, organizar, então é muito. Então, você tem uma semana, né, já que a primeira atividade vai ser para a próxima semana, então você tem uma semana para aprender, tá? Como fazer isso, tá? Se o seu celular tem scanner, se o seu celular tira foto, depois como montar, tá bom? Então você vai ter bastante calma para fazer isso, tá? Outro detalhe importante, você só tem direito à segunda correção se você entregar a primeira. Então, se você não tiver entregue a primeira, você não pode fazer a segunda, lógico, né? Já que é uma correção, tá? Então, se até quarta-feira, às 23h59, você não tiver enviado o seu arquivo, significa que você não tem direito à segunda correção. Ô, Luiz, mas e se der algum problema, tal, papapá, papapá? Aí o que acontece? Se você perdeu por algum motivo, né? Você perdeu algum motivo, então o que você vai fazer? Você vai mandar para aquele e-mail que eu coloquei aí, só que aí a sua atividade já vale 7, em vez de 10, ela já vale 7, tá? Então, a sua avaliação vale 7 e depois perguntaram aqui se é obrigatório fazer a correção. Não é obrigado, não. Então, por exemplo, vamos supor, se você tirou 7 na primeira e não quiser fazer a segunda, a sua nota é 7. Não tem problema nenhum, não. Se você tirou 9 na primeira e não quer fazer a correção, a sua nota é 9, tá? Agora, se você tirou, sei lá, tirou 6, aí você vai fazer a correção, então aí vai ser 6 mais a nota dividido por 2. Tá bom? Formato do título? Não, é atividade 1. Né? Então, é o seu nome. Não. Vai ter o 2 ali na frente, lá, o corre 2. Eu corrigi em azul. Olha na tela aí, por favor. Tá vendo aquele 2 em azul lá? Então, o seu primeiro arquivo vai ser o 1, corre underline 1, e o segundo vai ser corre underline 2. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Olá, sim. Tudo bem, e você? Tudo bem. Queria te perguntar, se eu não imprimir, essa para a segunda correção, eu também tenho que copiar todas as perguntas no caderno? Sim. Você vai fazer igualzinho. Aí que tá, olha, presta atenção. Vamos supor, né? Vamos supor que você, são três folhas de exercício, por exemplo. Vamos supor, né? São 3 folhas. Aí, o exercício 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Você acertou o 1, o 3, o 4 e o 5. Então, você errou o 2, que você vai querer modificar, e o 6. Então, o que você vai fazer? Você vai recopiar
essa tela aqui, né, a folha ou a impressão, você vai imprimir, fazer novamente copiar igualzinho você tinha colocado. Você vai fazer um Czinho assim na frente, para saber que esse aqui está certo, que eu não preciso copiar, eu não preciso resolver, né, olhar. O 2 vai estar lá reescrito. O 3 e o 4, você não precisa, porque como você já fez, você tem a foto dele. Então, essa aqui você já vai colocar novamente do jeito que está. E essa folha, você vai copiar o 5 e vai resolver o 6 novamente. Então, o que tiver já tudo certinho, a folha que tiver toda certinho, você não precisa reescrever, não. Tá? Você só tira uma foto ou escaneia o que já era. A folha que tiver algo errado, aí sim você vai refazer. Tá? E preste atenção, é refazer, não é passar o corretivo na onde errou, não, tá? Tá bom? É refazer. Refazer significa o quê? Reescrever novamente. Tá bom? Reescrever novamente. Não é para colar em cima do que está. Já estava escrito, aí cola a coisa em cima. Tá? Então, não é por aí. É refazer, reescrever, indicando o que estava certo já e deixando em branco o que eu preciso corrigir. Tá bom? Beleza? Então, bastante atenção no que eu falei. Se o seu arquivo não tiver nesse formato, eu não vou corrigir, tá? Eu simplesmente vou ignorar. Se por algum motivo, né, a gente sempre fala, né? Como bom brasileiro, deixa-se tudo para a última hora. Então, bastante cuidado. Não adianta você falar assim, ô Luiz, estou mandando por e-mail porque a minha internet não estava boa no momento. Não, isso não é. Independente de qual for o seu motivo, a partir do momento que eu receber por e-mail, ele já vai valer 7 no máximo. No máximo ele vale 7. Tá? No máximo ele vale 7. Então, bastante cuidado, então, com as coisas. Faz com antecedência, para não dar problema, né? Principalmente a avaliação, né? Tá? Então, bastante atenção nessas coisas para fazer. E aí, no final, está assim, né? Ó, todos os itens vão ser corrigidos em 10, somados e depois transformados. Ou seja, por exemplo, esse exemplo que eu dei, né? O 1 vale 10, o 2 vale 10, o 3, 10, 4, 10, 10 e 10. Ou seja, no total são 60. Então, é 60 dividido por 100, vezes o 10, né? E no caso aqui, se você tivesse acertado, tudo daria 6. Aí, no final do semestre, a gente soma tudo e divide por 10, né? Para você ter sua nota em 10. Tá? Então, é assim que nós fazemos aqui para chegar às nossas notas. Professor. Oi. Depois que você disponibiliza a primeira correção, a gente tem quanto tempo para enviar o arquivo para a segunda correção? Ah, não. Aí eu dou um tempo maior. Tá? Dou 15 dias, dou até, não tem problema, não. Porque daí, como eu disse, aí é um interesse seus, né? De tentar melhorar a nota. Tá? Então, eu dou um prazo maior. A primeira correção só que eu peço um tempo menor. A segunda, não. A segunda eu já dou um tempo maior, porque daí vocês vão ter, né, mais atividades sendo trabalhadas juntas, né? Então você tem mais tempo para organizar a sua vida acadêmica aí, tá? Lembrando, né, lógico, que, né, como todo universitário, a partir de agora, acabou o final de semana, acabou o feriado, né? Espero que vocês já tenham entendido isso, né? Alguns, entre aspas, sacrifícios que nós, né, temos que fazer para né, se dar bem nas nossas disciplinas aí, as disciplinas que vocês estão fazendo, as disciplinas que eu já fiz um dia na vida, e assim sucessivamente. Mesmo que você tenha tirado 7, depois você vai fazer, sim, a correção. Você pode, só que é o seguinte, quando você faz uma correção, a sua nota é a média, né? Então, se você fizer direitinho, vai aumentar, né? E depois você, né? Por exemplo, se você tirou 7 e tirar 10 na última, você vai para 17, né? Vai para 8,5, então você vai melhorar a sua nota, sim. Tá? Daí
A presença é em relação à entrega da atividade. Então, por exemplo, na quarta-feira que vem, vai ser entregue a atividade 1. Então, todo mundo que entregou a atividade 1 tem presença no dia de hoje, né? E no equivalente a 5, né? Seria 5 horas, né? Que é 2 síncronas e 3 assíncronas. Então, quando você entrega a atividade, você ganha presença na semana. Se você não entregar a atividade, você não tem presença na semana. Eu não cobro presença na aula de hoje, né? Eu espero, né, que vocês consigam entrar, mas, né, tem muita gente que tem problema e tal, então eu não cobro presença na aula síncrona, não. Eu não tenho nenhuma atividade avaliativa na aula síncrona, tá? Não faço, tá? Mas, né, é interessante que você participe, né, para tirar dúvida, etc. Outra coisa também, que eu vou falar isso durante o período com vocês. No fórum que eu vou abrir para vocês, eu quero que você mande questões pertinentes, né? Não adianta escrever no fórum, ô Luiz, eu não consegui resolver o exercício 1. Tá? Não. Luiz, eu comecei a resolver e parei nesse ponto aqui. Né? O que eu faço, o que eu posso ajudar, tal, e etc. Tá? Eu não vou resolver exercício simplesmente porque você não conseguiu, não. Calma, você não é esse momento, né? Alguma coisa você sempre consegue fazer. Né? Eu vi aí que vocês criaram um grupo, ou seja, uma pessoa ajudando a outra, tá? Então, isso é possível. Não manda um e-mail para mim depois, né? Fala assim, Luiz, olha para mim a questão 1. Olha, eu olho para você, eu olho. Eu posso olhar para sua fotografia aí, eu posso olhar para a questão 1, né? Olhar não é problema. Então, aprenda o seguinte. Eu gosto muito que você tenha argumentos para falar. Ô, Luiz, na atividade 2, eu fiz assim, mas você fez assim, mas por quê? Né? Olha aqui, na sua matéria tal, no seu vídeo tal, muda tal, entendeu? Aí, para a gente discutir. Não vai falar que você, ô Luiz, mas eu olhei no YouTube que não é assim que resolve, né? Então aí você pode olhar no YouTube lá, então, como é que resolve, para ver se, né? Pode sim, Maria Eduarda, pode sim. Aí facilita para mim, né? Se tiver outra Maria aí no meio, né? Pode sim, facilita sim, isso não é problema. Aí é que, no meu caso, do meu nome, né? Aí, o Luiz com S sem acento, são poucos os que existem no mundo, tá? Não é problema, não. Professor, vai ter algum monitor? Andréia, infelizmente não, tá? Devido a essa escassez de bolsa, eu não consegui. E como a previsão era muitos alunos, eu achei, eu achei para o aluno ser voluntário uma coisa é ser voluntário numa disciplina que tem 30 alunos. Outra coisa é uma que tenha 200, entendeu? Que é o meu caso. Eu acho que prejudica o monitor mais do que ajuda na experiência dele. Então, nós vamos tentar sem medo. Entendi. Obrigada. Tá? Mas eu gostaria que vocês, no fórum que eu vou abrir, tá? Vocês fiquem à vontade de enviar dúvidas, tá? Não tem problema. Não existe dúvida simples ou dúvida difícil. Aí, o que eu faço? Por exemplo, eu espero lá, sei lá, até segunda ou terça-feira, aí eu olho todas as dúvidas do fórum, respondo todas elas, porque não é aí só a sua, entendeu? Pode ser a sua que muita gente tem. Então, eu já resolvo, já respondo para todo mundo. Aí eu coloco no portal didático. Aí você vai ver que você mandou uma, mas tem um monte de resposta lá, que são muitas parecidas, ou muitas que possam ser usadas por outras pessoas também. Tá bom? Bom, nós vamos parando por aqui. Bem-vindos, então, analítica, espero que você... detalhe, né? A próxima aula já deixa uma calculadora bem fácil aí na mão, tá? Para a gente estar fazendo umas contas ao vivo aí, para você entender, tá? Para não ficar simplesmente só eu falando e você sem nenhuma ação ou atividade do seu lado. Tá bom? E se você estiver tomando um cafezinho, toma um golinho por mim aí. Aqui eu estou no laboratório, né? Esse fundo verde aqui é do laboratório, tá?
Então, aqui eu não tenho condição de tomar um cafezinho, mas eu vou tentar. A bibliografia está no plano de ensino, tá? Mas você vai perceber que, se você olhar bem o conteúdo que eu disponibilizar, né, tirar dúvidas e tal, né, os livros são, né, não há necessidade. Tá? Mas, né, é sempre bom complementar, né, muito bom ler livros, né? E a universidade ia disponibilizar alguns PDFs, mas você consegue alguns PDFs também na internet. Tá bom? Luiz, Oi? semana que vem já tem atividade, né? Aí Sim. você vai disponibilizar o conteúdo no portal e o vídeo no YouTube com a explicação? Não. Essa primeira atividade, Graziele, é uma atividade de revisão. Então, teoricamente, o que eu vou dar para vocês não precisa de conteúdo, não. Tá? Mas para as outras atividades, sim. Vai ser sempre a partir das coisas que eu der para você. Então, por exemplo, eu vou disponibilizar sobre um conteúdo, né, essa semana para a próxima aula teórica. Aí, você só vai entregar a atividade desse conteúdo da semana na outra semana. Tá? Então, vai ser sempre assim. Primeiro eu dou conteúdo, depois você vai entregar a atividade. Não vai ser paralela, não, entendeu? Então, vai ser sempre primeiro o conteúdo e depois uma semana para entregar a atividade sobre o conteúdo. Por isso que dá tempo de você enviar as dúvidas. Tá bom? Mas lembrando, hein? Não é falar que não sabe resolver, e sim dúvidas, né? Tá? Sempre tirando dúvidas. Tá bom? Professor. Tá bom, obrigada. Oi. Eu não sei se você conseguiu, se você respondeu, mas é que a minha dúvida é se eu posso dar um espaçamento para mim poder fazer as respostas, talvez ela não caiba. Não, Jéssica, então o que acontece? Toda vez que eu coloco um exercício, eu já coloco um certo espaço para você resolver. Ou seja, você pode ter certeza que, se você não conseguir resolver naquele espaço, você está fazendo coisas além do que é necessário, tá? Então, você pode, tente, né? Tente resolver sempre naquele espaço. Caso você não consiga, aí você pode colocar uma continuação na última página, não tem problema não. Tá? Mas tenta resolver sempre naquele espaço lá que é o suficiente. E outro detalhe, não é só para a Jéssica agora, é para todo mundo. O doutor aqui sou eu, tá? Então, se você não escreve em português, eu não sou obrigado a entender os seus rabiscos, não, tá? Depois que você formar, depois que você virar doutor, aí você não precisa escrever corretamente, não. Mas, por enquanto, precisa sim, tá? Então, não tem essa história. Mas minha letra é feia. Não, meu filho, não, minha filha. Sua letra é feia quando você não está fazendo a prova do Luiz Fernando, né? Quando você está fazendo a atividade ou a prova do Luiz Fernando, você vai fazer com mais calma, né? Vai fazer com mais bonitinha a letra, né? Tá? Porque se eu tiver dúvida, eu não vou, né? Tá certo? Então, bastante cuidado com isso. Não vem com essa história de fazer. Bom, nos meus tempos, né? Há muito tempo atrás, o que eu fazia? Primeiro eu fazia o rascunho, né? Com todo o meu raciocínio. Jéssica, você pode fazer isso, né? Você usa o rascunho e tudo. Depois você vai passar para aquela página, aí você faz bonitinho, né? Uma semana, se você fizer um exercício por dia, dá para você fazer, né? Não precisa de florzinha e não precisa de coraçãozinho, tá? Mas bem feito eu gostaria muito. Não é que eu seja chato, não, tá, gente? O que acontece? As pessoas acham que simplesmente a universidade é para tirar nota. Não. Depois que você... primeiro durante a universidade e depois que você formar, você sempre vai ter algum chefe. Então, quando você for fazer um estágio, a pessoa que vai te receber fazer o estágio, o responsável, se você for fazer um relatório, se você for fazer alguma coisa escrita, ela tem que ser adequada, senão você está perdendo ponto. Eu vou contratar alguém que não sabe escrever, que não sabe fazer um relatório, então, sabe, isso faz parte da universidade. Tá? Isso não é questão de ter letra feia ou ter letra bonita, isso é questão de organização, tá bom? Isso tem que ter. Beleza?
Bom, eu vou fechar por aqui, que eu já vou entrar na outra reunião. Então, um prazer conhecer vocês virtualmente, né? Tá? Espero, o mais rápido possível, conhecer vocês pessoalmente. Tá bom? Um abraço a todos, gente. Até mais.